Meridiana. Oi, eu sou a Ela, li esse livro e vim contar para vocês as minhas impressões dessa leitura. Vamos começar pela sinopse do livro para contextualizar tudo que eu vou falar por aqui. Para muita gente, a recordação olfativa dos domingos é o cheiro de macarronada, feijoada, cozido, churrasco. Para mim, os domingos cheiravam a cabelo queimado. As mãos cheias de prática da minha mãe puxando mecha por mecha, descendo lentamente com o pente aquecido na boca do fogão. Meridiana é um livro escrito por Eliana Alves Cruz e é um livro dividido em 6 pontos de vista de personagens, de pessoas de uma mesma família. E cada ponto de vista vai contar a história dessa família como um todo, a partir do momento em que o pai, Ernesto, e a mãe, Aurora, decidem que a vida deles vai ser diferente daquilo que eles cresceram vivendo na periferia. Ernesto e Aurora são um casal que se conheceu no Morro do Matadouro e eles têm 3 filhos, Augusto, César e Meridiana. E além dessas personagens, a gente tem Zuleika, que é uma parente muito próxima de Aurora e elas se consideram irmãs. A gente começa o livro com a família se mudando ali logo no prólogo e Meridiana não tá muito confortável com essa mudança. Logo em seguida, o primeiro ponto de vista é justamente de Ernesto, que conta a vida dele, conta o porquê dele ser uma pessoa tão ambiciosa de querer sair do Morro do Matadouro e ir para o centro, morar ali na cidade, o quanto isso é importante para ele. E aí a gente vai vendo o quanto ele se dedicou, o quanto para ele isso foi pesado, o quanto ele queria que os filhos tivessem uma educação melhor do que a dele. E a dele não foi uma educação ruim, porque ele passa em um concurso, ele se torna um bancário, ele realmente consegue esse acesso que ele tanto queria. Mas chega um momento em que o Ernesto simplesmente surta e volta pro Morro da Matadouro. Isso deixa a Aurora abaladíssima, a gente entra no ponto de vista dela a partir dessa mudança do Ernesto. E aí a gente vê quanto isso mexe com ela, ela permanece lá no centro da cidade, onde eles sempre lutaram para chegar, onde ela abriu mão muito de si, se abdicou para fazer aquilo acontecer. E a gente vê o quanto isso é doloroso, o quanto isso é simplesmente sofrido para Aurora. Essa mudança, ela gera uma quebra muito grande nessa personagem e ela tem um problema de memória, que a história não explicita se é um Alzheimer, se é uma demência, mas é algum problema neurológico. E aí ela passa a ser cuidada pela Meridiana e com isso a gente migra para o ponto de vista da Zuleika. A essa altura do campeonato, várias mudanças já se passaram, porque quando eles se mudam para o centro, Meridiana e os irmãos ainda são criança. E aqui nesse momento em que a mãe adoece, eles já são adultos, tanto que Meridiana está cuidando da mãe. E aí ela corre para a tia, ela vê na tia esse porto seguro, uma vez que a mãe está doente e o pai voltou para o lugar onde ele se sentiu confortável. Meridiana, inclusive, apoia o Ernesto da mesma forma como ela compreende a dor da mãe. Ela é a personagem mais maleável ali entre todos. E aí ela corre para Zuleika, que é a tia, pede ajuda, pede esse apoio, nem que seja emocional, e ela encontra isso de certa forma. No começo do livro, a gente vê que a Zuleika, ela é uma personagem colocada como a doida, assim, maluca, porque todas as personagens aqui, pelo que eu entendi, são personagens negras dentro dessa família. E Zuleika não faz o menor esforço para se encaixar nos padrões. Então, como a gente vê na sinopse, a Meridiana, ela tem o cabelo alisado pela mãe para se caber nesses padrões. O pai, ele se esforça para ir para um lugar melhor, para entrar num lugar onde ele não cresceu e viver uma realidade que ele não viveu. E a Zuleika não faz esse esforço, ela não tem um desejo disso, tanto que ela passa a vida inteira no Morro do Matadouro. Zuleika, em um dado momento, vai para um abrigo de idosos, porque ela passou a vida inteira ali, vivendo a verdade dela, e fazia sentido para ela, sim, mas ela ficou idosa, ela se cansou, e ela vai para um abrigo de idosos. E aí a gente migra para o ponto de vista do César. Antes de entrar um pouco mais no ponto de vista do César, é importante a gente voltar um pouquinho lá no ponto de vista do Ernesto, que é o primeiro de todos, que é o pai da família, e lembrar que houve uma discussão porque o pai descobriu
que o filho é gay. Então, quando Ernesto descobre isso, o César sai de casa devastado e arrasado. E aí, quando a gente chega aqui no ponto de vista do César, a gente entende o que aconteceu, como que foram os caminhos dele. César vai estudar fora, ele vive uma vida em um país estrangeiro, ele se casa com uma pessoa que usa ele ali meio como chaveirinho para falar atrocidades racistas, mas ele consegue se consolidar e construir sua própria vida. A grande questão de César é que, no fim das contas, ele se torna, em aparência, extremamente parecido com o próprio pai. Alguém que julgou ele a vida inteira. E é muito interessante que o fim desse ponto de vista do César, ele se conclui com ele falando que não dá para fugir de quem se é. E a gente entra no ponto de vista do Augusto. E o Augusto, ele é muito parecido com o próprio pai, mas enquanto o pai dele tinha consciência de que ele queria mudar de vida, de que ele queria ter uma realidade diferente do que ele tinha no Morro do Matadouro, o Augusto, ele cresceu e se mudou para um lugar melhor enquanto ele estava ali na sua formação de caráter. Então, ele é colocado num colégio particular, onde as pessoas são majoritariamente brancas, ricas, onde a realidade delas é totalmente diferente do que eles tiveram a vida inteira. Só que Augusto, ele acha que ele se enquadra ali naquele grupo, que ele faz parte, que ele pertence àquela comunidade. Então, no ponto de vista dele, a gente vê ele usando um tom mais arrogante, ele falando que ele já esteve em lugares melhores, e ele ajuda com dinheiro porque é o que a família quer dele, e que ele oferece isso sendo o melhor de todos os mundos, que é tudo o que a família precisa. Quando, na verdade, eles precisam de presença, de afeto, de cuidado e tudo aquilo que é essencial para a família se manter ali, né? A gente vê a Meridiana pedindo que o irmão seja mais presente, que ele aproveite a companhia da mãe enquanto ela ainda está viva, e ele fica nesse tom arrogante. E aí, por que eu achei interessante a questão de que não dá para fugir de quem se é? Porque o Augusto, ele acha que ele cabe nessa realidade de que ele não é uma pessoa preta. Mais pra frente, ele e a esposa dele, a Priscila, têm uma discussão com ele no meio da rua. E aí ela corre, ele corre atrás e pessoas vão pra cima dele e o agridem achando que ele tá tentando assaltar ela, vai promover algum tipo de agressão com ela. E aí ela volta pra socorrer ele, só que aí ele já apanhou muito. Ele já tem partes do seu corpo quebradas, já tá com o rosto desfigurado. E isso atravessa muito ele pessoalmente, porque ele achava que ele era igual e pertencia àquele lugar 100%, e naquele momento ele entende que não. Ele tenta se separar de Priscila porque ele vê que ela não compreende a realidade dele, ela não compreende o que é ser uma pessoa preta, algo que as relações afrocentradas promove. E aí eles até se separam, ele mora algum tempo com o pai, isso tem uma diferença aí temporal, né? E aí ele acaba voltando com a Priscila porque ela engravidou. E aí eles vão fazer o papel de família de comercial de margarina. E aí a gente já entra no ponto de vista da Meridiana tomando porrada, porque o ponto de vista dela começa com Meridiana revoltada que a sobrinha dela está sofrendo racismo no colégio. E aí Nandi, sobrinha de Meridiana, tá sofrendo, ela entra no banho, ela se esfrega inteira naquela raiva, assim, de que se deixassem ela ia se machucar, porque os colegas da escola falam que ela tem o tom de pele escuro por conta de fezes, como se a pele dela adquirisse aquele tom porque foi passado fezes no corpo dela. E aí Meridiana, sendo a pessoa sensata dessa família, ela se revolta, ela acolhe a sobrinha, mas ela também briga com Priscila e com Augusto para que tomem uma atitude em relação àquilo. Augusto faz vista grossa e Priscila não tem consciência nenhuma e não busca ter consciência alguma de como é a realidade de ser uma pessoa preta, de como isso afeta a cabeça de uma pessoa preta. Então eles mantêm a menina no colégio, onde ela está sofrendo racismo, onde ela está com o psicológico sendo destruído diariamente. E aí tem um momento em que Priscila, ela pede socorro para Meridiana, que a Meridiana e a Nandi, elas têm uma relação muito mais próxima.
apesar de Meridiana se afastar um pouco para não influenciar tanto na criação dos pais, é a Meridiana que compreende a Nandi, e aí por motivos óbvios. E aí um dia a Priscila se tranca no quarto, e não é uma coisa só adolescente, a mãe dela percebe e pede socorro para Meridiana. Quando Meridiana chega, que ela vê Nandi e que Nandi confia nela, descobre-se que Nandi foi agredida. Então ela tem o corpo todo lesionada, ela fica internada, ela precisa fazer uma cirurgia porque ela foi agredida por ser uma menina preta. E Meridiana lê pra gente uma carta que ela escreveu pra Nandi com várias reflexões profundas do que é ser uma mulher negra na sociedade. E aí, para saber o final, se a menina ficar bem, saber o que ela disse na carta, você vai ter que ler o livro. É um livro com muitas reflexões, muito pesado. A obra se passa mais ou menos ali na década de 90, e aí uma coisa que eu achei muito curiosa é que ela aborda essa questão do plano Collor e como que ele influenciou na vida das famílias. A Zuleika fala sobre isso, o Ernesto fala sobre isso, e cada um age de uma forma. Mas uma das coisas que eu achei mais legal é como as vivências, elas são atemporais. E Eliana Alves Cruz traz isso com muita lucidez, ela traz isso com muita verdade. Ela faz Meridiana verbalizar sobre isso, sobre como é possível, depois de tanto tempo, a mesma coisa que eu vivi na minha época da escola, a minha sobrinha estar vivendo agora. Nossa sociedade, ela não está avançando. E é realmente uma questão muito bem trabalhada ao longo de todo o livro. Eu gostei muito de como os pontos dessa história se interligam, como cada um tem um ponto de vista, e mesmo assim cada personagem tem seu tom de voz. A gente vê o Ernesto sendo mais duro, o Augusto sendo um personagem um pouco perdido, sem noção assim da realidade em que ele realmente está. Então, cada personagem ele tem ali o seu tom de voz, e isso é muito bem definido e achei isso muito legal. A leitura para mim se conclui em 5 estrelas. Eu adorei o livro, eu recomendo, fiz várias marcações e indico a leitura com esse olhar mais aberto para questões sociais, questões raciais, e aprender o que dá para ser aprendido com cada personagem. Bom, espero que vocês tenham gostado. Meu nome é Ela, eu sou escritora, leitora crítica, e hoje vim aqui dar os meus centavos de opinião sobre Meridiana. E é isso. Beijo!